Esses são os investimentos que os assessores de investimentos mais utilizam no dia a dia com seus clientes, porém muitas pessoas que querem entrar nesse mercado não os conhecem. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Ramassini e nesse canal eu vou te ensinar a ser um grande assessor de investimentos. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição para acompanhar todo o conteúdo e já deixa um joinha aí nesse vídeo. Bom, muitos profissionais que desejam ingressar na assessoria de investimentos acabam conhecendo, assim como eu quando comecei, apenas alguns investimentos. Os mais comuns são bolsa, ações, são as ações, fundos imobiliários, a gente costuma conhecer bem legal antes mesmo de começar na assessoria, e tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs. Acredito que esses investimentos, quem ainda não é profissional do mercado, domine com mais tranquilidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, no mercado financeiro, nós utilizamos muito outros tipos de investimentos também, e alguns deles são carro-chefe das assessorias de investimentos, tá? Então vamos conferir algum desses investimentos. Número 1. Fundos de investimentos. Sim, uma boa parte dos investimentos aplicados pelos nossos clientes estão em fundos, principalmente fundos multimercados são muito utilizados e demandam bastante estudo da parte da assessoria de investimentos. Muitos profissionais que começam nesse mercado às vezes nem sabem o que é um fundo multimercado, mas eu te garanto, se você tiver uma base ali de 100 milhões, de 15 a 25 milhões aproximadamente ficarão nesses fundos multimercados. Eles são um dos carros-chefes da assessoria de investimentos, porque eles são fundos muito, como o próprio nome já diz, eles são fundos que acessam vários mercados diferentes, então eles são muito bons em diferentes cenários para os nossos clientes. Em cenário de alta de juros eles se dão bem, em cenário de corte de juros eles vão ainda melhor. Então a gente pode usar muito eles como coringa na nossa assessoria de investimento. Se você não conhece sobre fundos multimercados, eu recomendo que você estude, porque eles são bem importantes. Segundo investimento que nós utilizamos pra caramba, até porque o nosso cliente já tem esse tipo de investimento. E aí entra um detalhe. Muitos profissionais que não têm ainda conhecimento sobre assessoria têm preconceito sobre esse investimento, porque lá atrás, uns 10 anos atrás, realmente ele foi muito maltratado, Eu tô falando, claro, da previdência privada. Lá atrás, os bancos colocavam nas previdências privadas taxa de carregamento. Já ouviu falar? Taxa de carregamento era uma taxa que o cliente pagava quando entrava no fundo e outra quando ele saía do fundo. Então tinha taxa de entrada, taxa de saída, a taxa de administração praticamente comia toda a rentabilidade. Então, claro, muitas previdências privadas eram e são ainda horrorosas. Só que a previdência privada, pessoal, é o segundo maior investimento do Brasil hoje. Não tem como você ser assessor de investimentos sem ter algum cliente que tenha previdência privada. E tem uma coisa que muitos que querem começar nesse mercado ainda não pensam, que é benefício tributário. Muitos investem na previdência privada não por causa do retorno, embora o retorno possa ser bom sim, mas porque ela traz vantagens fiscais. E o seu cliente que é rico, ele tem um problema. Sabe qual que é? Ele paga muito imposto. E quem tem dinheiro e paga muito imposto quer pagar menos imposto. E a previdência privada, ela ajuda as pessoas a pagarem menos imposto, por isso que ela é tão relevante em nosso mercado. Então, se você entrar com esse preconceito de previdência privada não dá certo, não é boa, não funciona, vai apanhar bastante na assessoria de investimentos, porque falo aí que 1/3 até metade dos seus clientes vão ter ou vão querer ter previdência privada, principalmente por causa dos benefícios tributários e hereditários. Bruno, não faço ideia do que você tá falando. Pois bem, você precisa estudar para entender quais são esses benefícios que os clientes ricos gostam tanto. Terceiro tipo de investimento que os clientes milionários adoram: debêntures, CRIs e CRAs, são chamados de créditos privados, crédito privado. Ou seja, são investimentos parecidos com CDBs, LCIs e LCAs, só que eles são emitidos por empresas. E boa parte dos clientes engenheirados querem e gostam desse tipo de investimento. Por quê? Porque eles têm uma rentabilidade muito bacana, são ativos de renda fixa e normalmente muitos deles serão isentos de imposto de renda. Lembra que eu falei da previdência privada? Quem tem dinheiro não gosta de pagar imposto. Então, quando eles investem em crédito privado, muitas vezes eles vão buscar a eficiência tributária dos investimentos. Pessoal, não é só de rendimento que a gente fala, a gente tem que pensar também nos benefícios fiscais, porque se você ganhar muito dinheiro, mas pagar muito imposto,
imposto, acaba não sobrando muita coisa. E esses investimentos, debêntures, CRIs ou CRAs, são investimentos que muitos clientes endinheirados já estão acostumados e gostam de fazer, até porque beneficiam o setor de infraestrutura, do agronegócio, no caso do CRA, e o imobiliário, no caso do CRI. Então, normalmente, quando a gente está começando na carreira, a gente não entende muito bem desses investimentos, a gente às vezes nem sabe que eles existem direito, mas eles são muito importantes para trabalhar com clientes de investimentos. Quarto tipo de investimento que normalmente ninguém sabe antes de se tornar um profissional desse mercado são os títulos públicos negociados a mercado secundário. Ai, meu Deus, Bruno, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Sabe o Tesouro Direto? O Tesouro Direto são títulos públicos, ou seja, títulos emitidos pelo governo. E aí foi criada essa plataforma que se chama Tesouro Direto, que pega esse título e divide em pequenos pedacinhos. É assim que funciona. No nosso caso, que os clientes normalmente vão investir um patrimônio maior, eles não precisam pegar um pedacinho desse título que é no Tesouro Direto. Eles podem ir lá e comprar o título cheio a mercado secundário. E esse é um dos carros-chefes das assessorias de investimento. A gente não costuma usar a plataforma do Tesouro Direto, porque normalmente a gente não precisa comprar, tipo, R$100 de um investimento. Normalmente a gente pode ir lá e comprar o título cheio, que é o valor de, tipo, R$9.000 no caso da LFT, R$3.000 em algumas NTNBs. Então é muito importante conhecer essas siglas. LFT, NTNF, NTNB, LTN. É importante conhecer essas siglas e também saber trabalhar esse tipo de ativo, esse tipo de título, porque os clientes gostam bastante de comprá-los, que eles têm alguns benefícios, como a gente pode revender a qualquer momento com ágil, né, e fazer algumas operações nesse sentido. Quinto tipo de investimento, investimentos internacionais, principalmente na situação política atual. Muitos clientes de investimentos não gostam de ter todo o seu capital alocados em Brasil. E já há uns 3, 4 anos ficou muito mais fácil a gente enviar dinheiro para fora do Brasil, fazer bons investimentos lá fora. Nós gostamos bastante das Treasuries norte-americanas, né, que são títulos públicos do governo americano, né, que são um dos investimentos mais seguros do mundo, e também bonds, às vezes de empresas brasileiras que são negociadas nos Estados Unidos, né? O que são esses bonds? Lembra que eu falei das debêntures, CRIs ou CRAs? Pois é, essas empresas, elas podem emitir os títulos tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. E o seu cliente pode comprar esse título tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, negociado em dólar. É bom porque o cliente ele tira o dinheiro do país e também ele tem uma proteção cambial. Se o fiscal não ficar tão legal por aqui, se o fiscal não ficar tão atrativo, a gente pode ter uma desvalorização cambial, e se o seu cliente tiver uma parcela do capital alocado em moeda forte como o dólar, ele estará protegido. E esse benefício muitos clientes endinheirados gostam e buscam na assessoria de investimentos. E aí, você conhecia todos esses ativos que eu falei? Comenta aqui embaixo para mim então se algum desses 5 investimentos você não conhecia ou pelo menos você precisa conhecer melhor. Ah, e se você quiser aprender mais sobre investimentos, assista esse react que eu fiz a um canal de investimento famoso em que você vai aprender muito sobre o mercado financeiro, beleza? Senta o dedo nesse like para prestigiar aqui o canal e vamos para o próximo vídeo.